Olá pessoal, neste vídeo, que será dividido em várias partes, não definidas ainda, falaremos sobre o caráter sobrenatural da Bíblia. O objetivo central destes vídeos não é fazer um estudo voltado para a academia, mas trazer de forma simples elementos cruciais e importantes que poderão lhe dar uma base para que você, a partir das evidências, chegue a uma conclusão sobre este assunto importantíssimo, cujo título é tratado neste vídeo, principalmente aqui nesta parte 1. Seria a Bíblia o livro de Deus? Então perguntas como, por exemplo, será que os profetas viram o futuro? Ou o que eles viram sobre o futuro? Será que, por exemplo, perguntas como essa poderão te ajudar a perceber algumas coisas importantíssimas? Ou pelo menos ajudarão você a organizar de uma forma lógica o seu sistema de pensamento sobre as verdades profundas da Bíblia? Nós acreditamos que sim. Esta sequência de vídeos vai ajudar tanto a você que já é cristão, no sentido de ter um embasamento organizado e profundo sobre a Bíblia, como a você também que não é cristão, de modo que seja evitado que muitas das vezes você tenha noções preconcebidas sobre a Bíblia, a partir de fatos que você ainda não analisou de uma forma atenciosa e profunda. O teólogo Henry Clarence Thyssen, em sua obra Palestras em Teologia Sistemática, nos diz o seguinte sobre o que ele chama de instinto organizador do intelecto. Ele diz o seguinte: o intelecto humano não se contenta com uma simples acumulação de fatos. Invariavelmente busca uma unificação e sistematização de seu conhecimento. Em outras palavras, Thyssen nos diz que o nosso intelecto tem a tendência de querer sempre organizar o conhecimento que nos é dado. E isto é uma característica do nosso próprio instinto racional. Nos dias atuais se faz muita confusão sobre a origem dos escritos bíblicos. Alguns dizem que a Bíblia é um livro que foi escrito por homens, denotando uma ideia inexata de que o conteúdo do livro de Deus, a Bíblia, foi extraído de raciocínios humanos. Na verdade, esta é uma afirmação feita por pessoas que possuem um conhecimento muito superficial da origem e a natureza sobrenatural da Bíblia. Essas pessoas geralmente não notaram ainda a diferença entre razão e revelação. Vale dizer que não quero aqui estabelecer nenhuma competição entre revelação e razão. A razão é uma poderosa ferramenta na compreensão da própria revelação. Por isso, o objetivo aqui é deixar claro a diferença entre as duas, razão e revelação, por meio de dois simples exemplos. A começar pelo filósofo Descartes. Por exemplo, em um trecho de seu livro Meditações, na página 19, Descartes ele diz o seguinte: a aritmética, a geometria, que não tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, sem cuidarem muito em se elas existem ou não na natureza, contém apenas alguma coisa de certo e indubitável. A pergunta que surge é a seguinte: de onde se originou os assuntos abordados nos escritos deste filósofo racionalista que é o Descartes? Ora, é fácil dizermos que Descartes, por meio de cuidadosa reflexão e raciocínios, formulou juízos que acabou transmitindo ao papel. Portanto, o conteúdo dos escritos filosóficos de Descartes foram extraídos de raciocínios puramente humanos. Assim, nós podemos dizer que as operações mentais que ocorreram na mente de Descartes foram voluntárias, controladas por ele próprio, e aqui há apenas a razão humana em operação. Já uma outra coisa completamente distinta e diferente é a revelação. Então vamos agora, a partir de vários exemplos de profetas da Bíblia, verificar como ocorreu a inspiração dos conteúdos nela escritos. Vamos começar com esse exemplo do profeta Ezequiel em cerca de 570 a.C., que diz o seguinte, em Ezequiel 1:1: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus.
visões de Deus. Então aqui nós já vemos explicitamente escrito que Ezequiel ele nos diz de onde veio tudo aquilo que ele escreveu em seu livro. Veio por meio de visões, veio por meio de revelações, e portanto a natureza dos seus escritos é totalmente de natureza divina, de natureza sobrenatural, de caráter sobrenatural. Nós temos aqui um outro exemplo, em cerca de 700 anos antes de Cristo, de uma visão do profeta Isaías, que está escrito o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isso está em Isaías 1:1. Então a gente vê que logo no começo do versículo já começa visão de Isaías. Aqui não fala raciocínio, reflexões de Isaías, ou seja, não é nada que se originou na mente dele, mas fala o seguinte: visão de Isaías, ou seja, Isaías também ele já aponta explicitamente logo no começo do livro dele a origem e o caráter sobrenatural das suas mensagens, que também veio por meio de revelação, por meio de visão. Próximo exemplo que nós temos, em 600 anos antes de Cristo, nós temos ali o profeta Daniel, que isso aqui está registrado em Daniel 7:2, que ele diz o seguinte: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então, novamente aqui, esse outro profeta também da Bíblia, o profeta Daniel, em 600 a.C., ele deixa frisado, explicitado, que o conteúdo do que ele deixou registrado aqui foi por meio de visão. E isso, visão da noite, né? Ou seja, um sonho que ele estava tendo durante a noite. Ou seja, Daniel ele também deixa explicitado aqui que o caráter e a natureza dos escritos dele era também de origem sobrenatural, ou seja, por meio de visões. Aqui no caso de Daniel era a visão da noite, ou seja, sinônimo de sonho. Então repare que até aqui nós demos exemplos de vários profetas. Pegamos, por exemplo, aqui 3 profetas. E o próximo exemplo que nós iremos dar se refere àquele que, na verdade, ele não foi mais um profeta. Ele foi, na verdade, o profeta. E você já deve saber sobre quem nós vamos falar agora. Aquele que nós estamos nos referindo como o profeta. Este é o próprio Jesus Cristo. Aqui diz o seguinte, João 7,16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então observe o seguinte, que aqui nesta fala, Jesus ele diz algo interessante. Ele diz que a doutrina que ele estava apresentando não era dele. E é claro que nós podemos entender o que ele estava querendo dizer. Ele estava dizendo que as doutrinas que ele transmitia, as mensagens que ele pregava e que ele dizia, não se referiam às reflexões que ele fazia dentro da cabeça dele. Não. Ele via também essas mensagens de uma forma sobrenatural. Ou seja, Jesus ele estava querendo dizer aqui, com esta frase, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, que a origem e o caráter das suas mensagens eram totalmente sobrenaturais. Jesus, a gente sabe que ele era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. Na verdade, ele é o próprio Deus encarnado em forma humana. E um leitor atento do Novo Testamento irá perceber que o ponto central que Jesus Cristo sempre enfatizava era que sua mensagem não era proveniente de suas próprias reflexões. Então Jesus Cristo sempre diz, e com muita ênfase, que sua mensagem vinha totalmente de Deus, isto é, por meio de revelação. Numa outra ocasião, o próprio Jesus Cristo ele disse em João 8,38 o seguinte: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Então Jesus também deixa frisado aqui: eu falo do que vi junto de meu Pai. Então notemos que Jesus Cristo, além de sua natureza divina, era também um profeta. Na verdade, ele era o profeta. E desta forma, é claro que Jesus deveria ter experiências poderosas e profundas com Deus, com seu Pai.
Se uma pessoa, pensa comigo, se uma pessoa comum pode ter experiências sobrenaturais com Deus, imagina como era a vida do Filho de Deus com o próprio Deus. Então é por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, em Gálatas 1, de 11 a 12, ele escreveu o seguinte: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então aqui o apóstolo Paulo ele deixa claro que o que ele recebeu em termos de evangelho foi por revelação, foi de origem e caráter sobrenatural. Assim notamos que a Bíblia, do começo ao fim, procura deixar bem claro que seus conteúdos, as suas mensagens, as suas revelações à humanidade são de caráter absolutamente sobrenatural. É por isso que o apóstolo Pedro escreveu o seguinte, lá em 2 Pedro 1:20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então observe o seguinte, que Deus ele sempre vinha, se manifestava de forma sobrenatural, trazia a sua mensagem de forma sobrenatural para estes profetas, para estes homens, e o que eles faziam? Eles registravam em pergaminhos e em papiros, que eram os materiais que eles dispunham naquela época. Mas vem aqui uma pergunta importante. Como Deus comunica suas revelações ao homem ou à humanidade? Quais são os meios? Ou seja, quais são os meios pelas quais Deus ele revela estas mensagens? Bom, os meios são estes. Deus ele revela as suas mensagens de forma sobrenatural, por meio de visões, também por meio de experiências extracorpóreas, que são também conhecidas como arrebatamento em espírito, e também por meio de sonhos. Observemos que em cerca de 800 a.C., o profeta Joel teve uma visão onde ele deixou registrado o seguinte: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Isso está escrito em Joel 2:28 a 29. Então observe que o profeta Joel teve uma visão onde ele via que a humanidade teria experiências sobrenaturais por meio de revelações de Deus, que seriam por meio de profecias, de sonhos e de visões. Mas aí nós podemos perguntar, será que isto pode ser verificado na realidade? Onde que nós podemos encontrar o cumprimento desta visão do profeta Joel? Então, o que você vai ver a partir de agora são exemplos da vida real impressionantes que ocorreram diante dos nossos olhos. Então, prepare-se para o que você vai ver a partir de agora, porque são fatos verificáveis e impressionantes. Porque a pergunta que surge é: se Deus ele se comunica de forma sobrenatural com a humanidade por meio de sonhos, de visões, de experiências extracorpóreas, será que estes fenômenos existem? Então você vai ver aqui, diante dos seus próprios olhos, manifestações reais de Deus no meio da humanidade. Agora você vai ver o caso da Ana Beatriz, que foi uma jovem de 14 anos que ela viu em sonho a si mesma dentro de um caixão poucos dias antes de ser morta, de ser assassinada. Essa moça que você está vendo na imagem aí, ela foi assassinada por um rapaz, por um jovem de 15 anos que gostava dela. Veja agora esse depoimento. Tive
assim, sempre gostava de fazer amizade com todo mundo, gostava de todo mundo. Eu não tenho nem palavra para dizer, assim, falar o que de tanto, porque aí quando foi na sexta-feira à noite, depois que ela já estava falecida, foi que eu vim encontrar essa carta dentro do caderno dela, ela pedindo desculpa, falando que tinha tido um pesadelo com ela 2 vezes, já dentro de um caixão, que não era à toa que Deus estava revelando a ela. Amanhã, não é à toa que Deus está revelando. Não há pequenas palavras sem um grande significado. Aí embaixo me pediu perdão, me pediu desculpa por estar sendo uma filha rebelde. Agora, dona Jane, se a senhora pudesse... Então observe que a própria Ana Beatriz, ela viu alguns dias antes, ela num sonho por meio de uma revelação de um sonho, ela dentro de um caixão e pedindo perdão para a mãe dela, ou seja, ela se despediu nesse sonho. Vejamos aqui esse outro caso do Mamonas Assassinas, onde um amigo do grupo, esse rapaz que você vê na imagem, ele viu em sonho a queda do avião em que o grupo estaria viajando. Pouco tempo depois, o aviso se cumpriu, o avião caiu e todos morreram. Então vejam agora com seus próprios olhos esse depoimento. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com assim, parecia que o avião caía, não sei. Então vejam que impressionante. Este rapaz, que era um amigo da banda, ele viu Deus, ele foi de noite em um sonho e avisou para esse rapaz que o avião do grupo iria cair, e mesmo assim não deram atenção devida e viajaram, pegaram o avião e infelizmente todos acabaram morrendo. Então este é mais um exemplo impressionante. Este outro exemplo que você vai ver, que também é impressionante, é o caso daquele rapaz, daquele jovem, daquele funkeiro chamado MC da Leste. Ele viu em sonho a si mesmo dentro de um caixão num velório. Poucos dias depois, esse jovem ele morreu assassinado num de seus shows. Vamos ver. Muitas pessoas estão pedindo para ver novamente, é isso, Marmita, o trecho do MC da Leste falando em morte, porque para todo mundo ficou aquela história de premonição, realmente. Né? Essas coisas a gente sabe que acontecem, que existem, e realmente é impressionante esse trecho. Vamos ver agora. Feche os olhos, controle a respiração. Pense na pessoa que você mais ama. Imagine ela do seu lado, te abraçando, te dando carinho, te beijando, te dando um abraço. Pense no melhor dia nessa vida. Eu pensei, o dia que minha mãe me abraçou forte naquela cama, tá ligado? Naquele cubículo, tá ligado? De madeira mesmo. Eu pensei em tudo isso e me emocionei. Pense no melhor dia nessa vida. Acredite em mim, ainda não é esse aí. O melhor está por vir. Depois dessa frase, eu imaginei eu falecendo, sendo enterrado por todos os meus entes queridos. Isso aqui não é história não, é fato, tá ligado, bombom? Eu sendo enterrado por todos os meus entes queridos. E eu subindo, tá ligado? Como aqueles filmes lá, que sobe uma alma meio transparente, pá, indo pro céu, e eu reencontrando minha mãe. O melhor estava por vir mesmo, tá ligado? Então observe que ele viu a si mesmo dentro de um caixão, sendo velado num velório. Então aqui nós temos mais um exemplo impressionante de Deus ele vindo de forma sobrenatural e aí dando um aviso para uma pessoa. Este exemplo que você vai ver agora também é muito impressionante. É o caso do jogador Neto, aquele time da Chapecoense, que todos aqui no nosso país e no exterior ficaram sabendo também da queda do avião. O jogador Neto, ele viu em sonho a queda do avião em que o time estaria viajando. Pouco tempo depois, o aviso se cumpriu. O avião caiu e todos morreram. Vejam aqui o depoimento da mãe desse jogador. Ele passou para minha nora, ela falou, sogra, eu só vi depois, que quando eu mandei mensagem para ele, já não entrou em contato. Isso aí que é o principal que ela vai falar agora. Ele sonhou que o avião tinha caído. Ele teve esse sonho. Uma semana antes ele sonhou que o avião caía. No dia da viagem, ele teve um pesadelo ele dormindo. Foi no dia? Foi no dia. Ele falou para ela, só que ela não viu, ela disse que estava com o celular, mas ela não abriu para ver mensagem. Quando ela viu...
É complicado, é uma situação melindrosa. Então aqui fica claro também mais uma outra manifestação, uma outra ação sobrenatural da parte de Deus, aonde ele veio ao próprio jogador Neto e revelou para ele, num sonho, que o avião cairia. Este próximo exemplo que você vai ver, você também deve se lembrar, que é impressionante. É o caso do cantor de música sertaneja, o Cristiano Araújo, que faleceu num acidente de carro. Dias antes do cantor morrer, o pai, esse senhor que está na imagem, ele viu em sonho o filho caído no chão, todo machucado. Dias depois, Cristiano Araújo morreu num acidente de carro. Então veja também com seus próprios olhos este depoimento impressionante desta manifestação sobrenatural. E nesses últimos dias eu estava tendo pesadelos e até falei com ele. O senhor estava tendo pesadelos nos últimos dias? Tava. Que tipo de pesadelo que o senhor estava tendo? Olha, até é ruim a gente falar isso, porque assim, eu sonhei ele que ele tinha parado de cantar e estava usando droga e estava muito feio, mas assim, preto, os olhos. Aí ele riu demais, assim, sabe, de falar isso, né? E depois, e assim, sabe quando você deita na cama e fica vindo aqueles relances assim? Eu via ele, assustava até quando ele machucado, cheguei a ver ele cair no chão. O senhor viu teu filho machucado num sonho 4 dias antes do acidente? E não tive coragem de falar pra ele, então assim, eu fui... E aí, você vê, eu tô com ele todos os dias, independente de onde esteja. Então vemos como foi impressionante este caso do cantor de música sertaneja Cristiano Araújo. Esse próximo caso que você vai ver aqui agora é impressionante também. É o caso do pastor Luiz Antônio, do voo 3054 da TAM. Como que ocorreu nesse caso aqui do pastor Luiz Antônio? Dias antes do pastor Luiz Antônio morrer, ele viu em sonho centenas de pessoas mortas que foram enroladas e levadas para um lugar escuro. Dias depois que o pastor Luiz Antônio teve esse sonho, o avião da TAM que levava o pastor caiu e as centenas de pessoas que estavam dentro do avião também morreram. Então vamos ver agora esse depoimento, esse testemunho. Você vai ver aqui agora de um exemplo, de uma manifestação sobrenatural da parte de Deus. Você vai ver diante dos seus olhos. Eu vi coisas que julguei que nunca poderia ter visto. Eu tive uma visão tão linda das coisas celestiais. Acordei-me pela madrugada em prantos, não pela tristeza da experiência, mas pastor Reuel, porque lá onde eu estive estava tão bom. Me deu um desespero quando eu voltei. Eu chorei a madrugada toda e disse para minha esposa, eu não queria voltar de lá. Mas nesta visão de arrebatamento que eu tive, o Senhor me levou e me mostrou 2 situações distintas. Presta atenção. Eu vi dezenas e centenas de pessoas mortas, enroladas em alguma coisa que eu não consegui discernir, que eram levadas para um lugar estranho e escuro. Enquanto eu caminhava lá, eu me sentia tão bem. Mas chegou um momento que eu cheguei num lugar alto e quem estava comigo disse, volta. Você percebeu? Você prestou atenção no que o pastor Luiz Antônio disse? Ele viu em sua visão, em seu sonho, centenas de pessoas mortas sendo enroladas, sendo levadas para um lugar escuro. Então, dias depois que o pastor Luiz Antônio teve esse sonho, o avião da TAM do voo 3054, em que ele e essas centenas de pessoas estavam, caiu, esse avião caiu e todos morreram. Então todos estes exemplos que nós vimos são exemplos de revelações e onde se cumpriu com perfeição, com exatidão, uma profecia do profeta Joel em 800 a.C., que, como nós já dissemos, vale a pena repetirmos, diz o seguinte: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias.
Então, agora que vimos alguns exemplos extraordinários de Deus se comunicando de forma sobrenatural com seres humanos, devemos, a partir de agora, irmos numa direção que são as definições. Vamos para algumas definições, buscando maior clareza sobre estes fenômenos pelos quais Deus transmite suas revelações à humanidade. Então vamos agora para essas definições importantes. Visões. O que são visões? Antes de adentrarmos a definição, é importante notarmos que para a ciência, o termo visões é sinônimo de sonhos lúcidos. O termo visões é sinônimo de sonhos lúcidos. Portanto, quando a ciência fala de visões, ela utiliza este outro termo, sonho lúcido. Portanto, visões e sonhos lúcidos são sinônimos. Querem dizer a mesmíssima coisa. Aqui, a seguir, nós temos a citação de um pesquisador famoso chamado Michael Talbot, que define visões da seguinte forma. Ele usa o termo sonhos lúcidos, que é sinônimo de visões. Ele diz assim: nos sonhos lúcidos, um tipo de sonho no qual o sonhador mantém a consciência totalmente desperta e está ciente de que está sonhando. São também muito mais vívidos e cheios de vitalidade do que os sonhos normais. Em um sonho lúcido, chãos de mármore parecem misteriosamente sólidos e reais. As flores são deslumbrantemente coloridas e perfumadas. Então, o que o Michael Talbot está querendo dizer acerca de visões, né? Que ele usa aqui o termo sonhos lúcidos, que são a mesma coisa. Vamos para um exemplo que pode ilustrar essa definição de visões, sonhos lúcidos. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma pessoa que está dentro de sua casa, em seu estado desperto, ela está acordada. Então, de repente, do nada, de forma involuntária, essa pessoa tem uma visão, aonde ela, por exemplo, vê um acidente de carro, de um conhecido, por exemplo, aonde ele vê o carro completamente destruído com uma pessoa morta, por exemplo, o próprio vizinho. Observemos que, neste caso, a pessoa que está tendo a visão, ela vê e sente todo o ambiente terrível visto na tragédia, e experimenta aquilo que a definição anterior do Michael Talbot descreve. Por exemplo, onde ele diz que, por exemplo, nos sonhos lúcidos, ele é um tipo de sonho no qual o sonhador mantém a consciência totalmente desperta e está ciente de que está sonhando. Outra característica que o pesquisador também apontou foi a seguinte, que são também as visões, os sonhos lúcidos, são muito mais vívidos e cheios de vitalidade do que os sonhos normais. E que em um sonho lúcido, ou seja, numa visão, como neste exemplo, por exemplo, o carro retorcido e o corpo dentro do carro, parecem misteriosamente reais. E as imagens são coloridas, percebe-se inclusive os odores. Por exemplo, nesse caso aqui, a pessoa que teria essa visão, ela sentiria os odores do combustível, da borracha, do pneu queimado no asfalto, entre outras coisas. Então, essa definição de visões, que a ciência utiliza o termo sonhos lúcidos. O próximo tipo de fenômeno são os sonhos. São os sonhos. O sonho, ele é um fenômeno que ocorre quando estamos no período do sono. Notemos que neste caso, mesmo com os olhos fechados, num sonho também estamos tendo percepções visuais com cores, sons, sensações táteis, sensações de olfato, etc. Entre outras coisas. Num sonho podemos ser avisados de acontecimentos futuros ou termos revelações de coisas do presente que não sabemos. Então, o próximo vídeo que nós vamos ver aqui agora, nós vemos nele um exemplo de um sonho num filme chamado Premonição, onde um jovem sonha dentro do próprio avião que o mesmo ele vai explodir, que o avião ele vai explodir quando ele estiver no ar. Então vamos ver nesse vídeo um exemplo de um sonho.
Calma, querido. Passou. Então, nesse ponto, o jovem acorda do seu sonho. Então, logo depois que o jovem ele acorda do sonho, olha o que vai acontecer nas próximas cenas. O avião ele vai de fato explodir. Calma, cara, qual é o problema? Algum problema, senhor? O que tá pegando, cara? Alex, esse avião vai explodir! Cala a boca, Browning! Isso não tem graça! Se pra você isso é uma piada... Não é piada! Não é piada! Alex, fica calmo! Alex, para com isso! Vai explodir! Vou retirá-lo desse avião! E notem que as pessoas ainda tratam o jovem, né, que teve o sonho, como um louco, né? O meu lugar tá aqui, poxa! Vamos sair do avião! Calma! Eles onde estão, Ferramenta sentada! O avião vai cair! O avião vai cair! Vai lá, vai ver como é que ele tá. Tá bem. Eu não fiz nada, minha passagem tá aqui! Larga, cara! Oh! Entenderam? Ninguém volta para o avião. É uma ordem. E depois a cena que vem já são os passageiros dentro do avião em pleno voo. E daí vai mostrar nas próximas cenas o avião explodindo, ou seja, vai se cumprir aquilo que o jovem havia visto no seu sonho. Aqueles rapazes que desceram do avião, que confusão foi aquela? Um rapaz teve um surto de pânico e quis sair do avião. Ele falou que teve uma premonição. Não. Meu Deus! Que isso? E aqui termina que o próprio jovem que teve o sonho do avião explodindo, ele mesmo viu se cumprindo o que ele viu no próprio sonho. O próximo tipo de fenômeno que nós vamos definir aqui agora são o das experiências extracorpóreas, que são também conhecidas como arrebatamento em espírito. O que é esse tipo de fenômeno que Deus também utiliza para comunicar revelações para os seres humanos? Ele é um fenômeno que ocorre quando nossa alma está fora do corpo. Nesse tipo de experiência, a parte consciente da personalidade abandona o corpo físico, viaja, observa e recorda. Neste evento, a pessoa viaja cobrindo distâncias que vão desde o teto do seu quarto até algum ponto do continente, ou até mesmo a lugares como o céu e o inferno. Então perceba que aqui nesse fenômeno da experiência extracorpórea, do arrebatamento em espírito,
que são fenômenos que os profetas da Bíblia também experimentaram, ocorre isso, né, em que a alma, a parte imaterial, abandona o próprio corpo da pessoa, conforme a gente pode ver nas imagens aí. E a pessoa ela pode ir para vários lugares, Deus pode levar ela para inúmeros lugares, pode mostrar o futuro, pode mostrar fenômenos escondidos do presente, ou conforme foi falado aqui, Deus ele pode levar a pessoa até o céu também, ou pode mostrar para essa pessoa o próprio inferno também. Ou seja, as experiências extracorpóreas, ou o arrebatamento em espírito, como são conhecidas também, é o meio pela qual Deus ele utiliza para revelar as verdades dele para os seres humanos. Então, esta é a definição de experiências extracorpóreas. Então, até aqui vimos que os autores da Bíblia receberam revelações de Deus por meio de visões, experiências extracorpóreas e sonhos. E vimos também que esses fenômenos existem e são facilmente verificados na realidade. Até mesmo você que está assistindo esse vídeo, de repente, já teve alguma experiência impressionante e pôde constatar a ação de Deus de forma sobrenatural. Portanto, podemos dizer que a Bíblia é um livro sobrenatural, de origem sobrenatural. Falando sobre a revelação de Deus, o teólogo Henry Clarence Thyssen nos diz o seguinte, que Pascal falou de Deus como um Deus absconditus, um Deus escondido, mas afirma que esse Deus escondido se revelou e, portanto, pode ser conhecido. E aí o Clarence Thyssen continua, mas o que queremos dizer com revelação? Para nós é o ato de Deus pelo qual ele se mostra ou comunica verdadeamente, pela qual ele torna manifesto às suas criaturas aquilo que não pode ser manifesto de nenhuma outra maneira. A revelação pode ocorrer através de um ato único, instantâneo, ou pode se estender por um longo período. E esta comunicação de si próprio e de sua verdade pode ser percebida pela mente humana em vários graus de plenitude. Então aqui nós vemos estas ponderações feitas pelo próprio Henry Clarence Thyssen, que foi um teólogo extraordinário, sobre a revelação de Deus, né? E ele faz aqui, ele traz pontos aqui que são cruciais no entendimento sobre o que são o que é a revelação de Deus, né? Então aqui termina este primeiro vídeo, a parte 1, seria a Bíblia o livro de Deus? Termina aqui este vídeo, essa primeira parte de vários vídeos que comporão este estudo. Não percam o próximo vídeo, a parte 2, cujo título será Uma Pergunta. Os profetas da Bíblia viram em visões, sonhos e arrebatamentos em espírito os dias atuais? Ou seja, os profetas há 2.000, 2.500, 3.000 anos atrás, eles viviam num mundo completamente diferente do mundo de hoje, com a ciência e a tecnologia atual. Então será que eles viram o mundo de hoje por meio de visões? Como será que eles iriam descrever um mundo que eles ainda nem conheciam? Então procurem refletir sobre esta importante pergunta. Então, até o próximo vídeo.